Código Florestal, que vai ser enfrentado provavelmente nos próximos dias aqui na casa, talvez na semana que vem ou no mês que vem. Eu entendo que, com a data da divulgação do relatório, nessa semana, não há condição de se avaliar com a devida tranquilidade o conteúdo desse relatório para que isso seja votado na semana que vem. Eu defendo que nós adiemos essa votação para um estudo sério, responsável, já que essa decisão vai afetar, senhor presidente, as próximas gerações. É uma decisão que vai ter impacto nas próximas décadas no país. Portanto, não é uma decisão simples, não deve ser tomada de afogadilho. É fundamental que o novo Código Florestal possa sim permitir o desenvolvimento da agricultura, mas com preservação ambiental, com respeito a essa que é uma das maiores riquezas do patrimônio brasileiro, que é a biodiversidade. 1/4 da biodiversidade do planeta está no Brasil. Quanto isso representa, senhor presidente, para as futuras gerações? Quantas curas de quantas doenças estão escondidas nas nossas matas e florestas ainda desconhecidas? Portanto, é fundamental, senhor presidente, fazer esse debate com responsabilidade, proteger o meio ambiente, garantir, sim, uma agricultura que possa alimentar o nosso país, a nossa população e a população de outros países também, nessa solidariedade que nós temos que ter com todos os povos, mas defendendo e protegendo o nosso meio ambiente. Deputada Amaury? Mais uma vez, me permita, Mauro, rapidamente, tem uma coisa grave que o relator está propondo, que é tirar a área de recuperação de mata ciliar e cabeceira de rio. O documento da UPB que eu anexei hoje ao meu discurso diz exatamente o contrário. Os rios da Bahia estão secando porque desmataram as matas da nascente, as matas ciliares. Nós temos que recuperar para garantir a perenização de rios. O relator quer tirar do relatório e votar um dos aspectos, deixar de votar um dos aspectos mais importantes de preservação ambiental, que é da água. A maior riqueza que um país pode ter hoje é água, principalmente para nós nordestinos. Então, Mauro, só não querendo interromper, já interrompendo, só para registrar aqui na nossa casa as crianças da Escola Oficina do Saber da nossa cidade do Guará. Sejam bem-vindos, crianças. Obrigado. Que bom, presidente, receber estudantes aqui na nossa casa, que descubram cada vez mais que isso aqui é a casa deles, a casa delas, a casa do povo brasileiro. E o deputado Amaury traz mais um dos problemas desse relatório muito preocupante e que nós queremos debater profundamente por responsabilidade para com o país e para com as futuras gerações. Temos que defender o meio ambiente, esse que é um dos maiores patrimônios do nosso país. E eu espero que o Congresso não permita, senhor presidente, que uma decisão equivocada seja tomada de afogadilho e que o país passe vergonha na próxima Conferência do Meio Ambiente, que será realizada na minha cidade, no Rio de Janeiro, no mês de junho, a Rio+20. É fundamental que o Brasil dê exemplo para o mundo e pense nas futuras gerações e na preservação ambiental. Por falar nisso, uma PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, extremamente preocupante, a PEC 215, contra a qual nós lutamos com todas as forças lá. Vamos lutar na comissão especial, no plenário, na sociedade e, se preciso for, senhor presidente, no Supremo Tribunal Federal. Uma PEC flagrantemente inconstitucional. Nós que ontem celebramos o Dia do Índio, a CCJ aprovou uma afronta aos direitos dos índios ao aprovar a admissibilidade da PEC 215, segundo a qual não haverá mais reserva indígena, terra quilombola ou área de preservação ambiental, sem que isso tudo seja votado pelo Poder Legislativo. Senhor presidente, nós temos visto a força da bancada ruralista nesse debate sobre o Código Florestal. Eu fico imaginando se a demarcação de terras indígenas, que é um ato meramente administrativo e, portanto, deve caber exclusivamente ao Poder Executivo, já que não há decisão política. A decisão política foi tomada pelo Constituinte, quando em 1988 estabeleceu que são reconhecidos aos indígenas, os seus direitos são reconhecidas as suas terras. Portanto, as terras que são ocupadas secularmente pelos indígenas não serão concedidas pelo Congresso Nacional ou pela União aos indígenas. São deles, são terras dos indígenas. E o ato de demarcação é meramente o reconhecimento desse direito que já é deles. É apenas uma declaração e não uma decisão política. Por isso é inconstitucional trazer isso para o Supremo. É usurpação de um poder do Executivo trazendo para o Legislativo. O Legislativo não tem que usurpar o poder do Executivo. Tem que cumprir e fazer respeitar adequadamente os seus direitos, os seus poderes, e não tentar tomar poder de ninguém e muito menos ceder poderes seus a outro poder.
Esse é que é o problema, senhor presidente. Agora, essa PEC 215 representa a usurpação de poder e, mais do que isso, representa uma ameaça a direitos e garantias fundamentais, já que as terras indígenas são direitos originários dos indígenas. Por isso, essa PEC tem que ser derrubada, senhor presidente. Ela não pode ser aprovada. Ela afronta a Constituição, um ataque à Constituição e também um ataque aos povos indígenas, com quem nós temos uma secular e enorme dívida, e também com os afrodescendentes e com toda a população brasileira que quer preservação ambiental, já que para se criar qualquer área de preservação ambiental, se essa PEC virar de fato uma emenda constitucional, se ela for aprovada, qualquer área de preservação ambiental terá que ser aprovada também pelo Parlamento. Nós também não teremos mais áreas de preservação ambiental. Portanto, é preocupante e é lamentável que pouco antes da comemoração do Dia do Índio, a CCJ tenha aprovado a PEC 215. Mas a nossa luta vai continuar. Nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, senhor presidente. Vamos enfrentar esse tema na comissão especial, como eu disse, no plenário e, se preciso for, no Supremo Tribunal Federal. Outra PEC que precisa ser aprovada, essa sim por essa casa, a 215, tem que ser rejeitada. Mas tem uma PEC que precisa ser aprovada, é a PEC 438, que pune a prática do trabalho escravo com a expropriação da propriedade em que se der essa prática. Senhor presidente, é lamentável que nós estejamos há 8 anos aguardando que a Câmara vote em segundo turno essa PEC 438. O presidente Marco Maia anunciou a votação para o dia 8 de maio. Esse é um anúncio a ser comemorado. E mais do que comemorado, um anúncio a ser cumprido. Nós queremos que o plenário vote e queremos ver se há alguém aqui que é a favor do trabalho escravo, que acha que o trabalho escravo é menos grave do que a prática de outros crimes, que, portanto, quer que ele permaneça impune. Nós entendemos o contrário. A nosso ver, o trabalho escravo é uma vergonha para o país, é uma chaga do Brasil, que tem que ser enfrentado. E por isso, nós queremos a aprovação da PEC 438, vamos lutar por isso e queremos convocar toda a sociedade brasileira a se manifestar em defesa da aprovação dessa PEC 438, que vai punir a prática do trabalho escravo com a expropriação, com a perda da propriedade em que essa prática ocorrer, seja ela urbana ou rural.